Estamos classificados! Acabou o jogo e o Palmeiras está na próxima fase, né, gente? Ainda tô aqui na emoção. Vamos ver o que os comentaristas falaram, gente. Então já deixa o like, comenta o que você achou dessa vitória guerreira do Verdão. Compartilhe, se inscreva no canal, gente. Vamos para a próxima fase do Mundial. Mostramos a nossa verdadeira força, hein? Mais um pouco na nossa tela, com números, estatísticas, como a posse de bola maior para o Botafogo, 53-47, nas finalizações muito mais do Palmeiras, 19-16. O Botafogo começou a ameaçar também na prorrogação, depois que já tinha levado o gol, né? Finalizações certas, 5-2, grandes chances, 4-3, ações na área rival, 25 do Palmeiras, 27 do Botafogo, escanteios 15 do Palmeiras e 8 do Botafogo. Amigos Rafael Prats e Silas. Antes, vamos só ver os números do Paulinho. 1 gol, 3 finalizações, 1 chance criada, 2 dribles certos, 3 ações na área rival. Entrou aos 19 do segundo tempo e saiu ali durante a prorrogação. Os números que a gente viu na tela, pelo menos na minha impressão, para quem não viu o jogo, parece que ele foi mais equilibrado, né? Porque uma diferença pequena ali de finalizações e tal, mas o jogo mesmo, o Palmeiras foi muito melhor, não foi não, Silas? Para mim sim. Talvez o primeiro tempo tenha sido um primeiro tempo assim, não tão desequilibrado no sentido de o Palmeiras ter mais ações, mas depois o Palmeiras inclinou o campo para o lado dele, foi criando chances, o John faz grandes defesas ali, chute do Richard Rios, chute do Facundo Torres, chute do Estevão, que até um que combina num gol. Maurício também. Pedido, o Maurício também. Então assim, e tem que o Abel Ferreira já falou do Paulinho, mas todos os jogos que ele entrou, ele fez diferença. Contra o Inter de Miami, ele entra e ele inclina, Paulinho, inclina o campo a favor do Palmeiras e o Palmeiras vai. Tudo bem, não tem um grande jogo assim de forma coletiva, não tem um grande jogo de forma individual, como hoje, por exemplo, o Richard Rios fez um grandíssimo jogo, mas apareceram os caras como o Paulinho, que o Abel Ferreira disse, você veio aqui para isso. E a gente tem suporte para que você jogue 30 minutos, que é o que ele precisa jogar. Depois pediu, olha o chute aí do Richard Rios. E um Botafogo que eu acho que fez muito pelo tempo que o Renato Paiva teve para entrosar esse time. Algumas contratações, meio já com tudo em andamento. Né, o Textor disse que isso estava com problemas com outros clubes lá também na Europa, que ele é o dono do time, assim, por assim dizer. Mas o Botafogo fez um grande campeonato. Eu acho que não tem que também recriminar o Botafogo, não. Perdeu para um grande, como vinha ganhando nos últimos confrontos, inclusive aqui no Allianz Parque, eliminando o Palmeiras de Copa Libertadores, inclusive. Mas eu acho que para esse jogo em especial, o Palmeiras mereceu a vitória. Ficou esse gostinho amargo por conta do Murilo Cerqueira, que você disse, Abel, já está fora, por conta do Gustavo Gomes, que para mim foi uma bobeira gigante, muito parecida com a do Gregory no jogo passado, né? Quando o já ia ficar de fora Madrid. Pelo cartão amarelo, primeiro que ele levou, mas aí depois levou o segundo expulso. E o Piquerez, que vão fazer muita falta nesse lance aí, o Montoro. A gente conversava até com o Rafa ali antes de entrar. A bobeira do Montoro, tá coçando a cabeça lá, ó, arrumando o cabelo lá fora da área. Se ele continua na marcação, esse gol não teria acontecido. Depois a felicidade, óbvio, do Paulinho, ela bate na perna do jogador do Atlético, passa por baixo das pernas do outro e sem nenhuma chance pro John. Rafael Prats, sua análise de Palmeiras 1, Botafogo 0 com golaço de Paulinho. Esperava-se um jogo de pouco espaço, né, Abel? Era um jogo muito assim de uma luta para conseguir se sobrepor ao espaço que o adversário não iria ceder. A opção do Paiva foi de manutenção de estrutura do time. Como ele não teve o Gregory, jogou o Danilo Barbosa, que foi bem no jogo. O Botafogo defensivamente, com Alan, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, os 3 meio-campistas, até funcionou. Faltou a outra parte. Savarino muito mal. O Igor Jesus começou a aparecer no segundo tempo da prorrogação, porque a bola mal chegava até ele. O Arthur até se movimentou um pouco mais, se mexeu um pouco mais para tentar jogar, mas assim, ainda muito abaixo do que nós vimos Botafogo em outros jogos dessa Copa do Mundo. Palmeiras não. Palmeiras conseguindo encontrar alguns lançamentos. O Estevão jogou pela esquerda e não pela direita, né? O Alan, que tem feito bons jogos, que é um jovem também formado no Palmeiras, mais pela direita.
Até no primeiro tempo, a dupla Alan e Maurício pouco apareceu, foi mais discreta para jogar. O jogo do Palmeiras era muito roubada de bola, inversão de jogo rápida para encontrar Piquerez e Estevão mais pela esquerda. Botafogo até marca melhor depois da parada técnica, fica um pouco mais com a bola. O segundo tempo foi muito do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras começou a apertar mais a saída de bola, começou a arrematar mais para o gol do John. O John apareceu muito bem para levar o jogo para a prorrogação. E aí apareceu o jogador que, em uma jogada, definiu a classificação do Palmeiras, que é o Paulinho, né? Abel Ferreira falou, Paulinho é para 30, 40 minutos, não vai ser mais do que isso. Para um torneio, Abel, de 7 jogos, curto, uma Copa do Mundo como essa, um jogador assim te ajuda muito. Se a gente estivesse falando aqui de pontos corridos, 38 rodadas, talvez era uma outra conversa. Agora, o Paulinho para 40 minutos, 30 minutos, como ele foi hoje, na bola que ele pegou no bico da área, foi trazendo para dentro, dribla o Marlon Freitas e bate com muita categoria, né? E ali era o mais difícil de alguém conseguir no jogo, abrir o placar. O Palmeiras era melhor, abriu o placar. Segundo tempo foi do Palmeiras na própria área defender a vantagem que tinha. Foi um jogo do Botafogo colocar a bola na área. O Botafogo acabou com o Barbosa de centroavante, Arthur Cabral de centroavante, Igor Jesus de centroavante. E o Palmeiras se defendendo como poderia se defender. Classificação dramática, mas merecida do Palmeiras pelo que foi boa parte do jogo na Filadélfia. E você lembra no lugar de quem o Paulinho entrou hoje? Lembra? Do Estevão. Do Estevão, exatamente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o Estevão? A gente tem inclusive uma tela com números aí da joia palmeirense, já vendido ao Chelsea. Poderia ter sido o último jogo dele pelo Palmeiras. Para a alegria dos palmeirenses, não foi. Foi o último jogo do Igor Jesus pelo Botafogo. É isso aí. Né? E tá aí, ó. Estevão, enquanto esteve em campo contra o Botafogo, 42 ações com bola, uma finalização, uma no alvo, 3 chances criadas, 1 drible certo, 2 ações na área rival. Fiquei em dúvida nessa uma finalização. Acho que ele teve mais de uma, hein? No jogo, não teve, não? E uma que ele fez o gol teve uma que estava impedida. Valeu, eu acho que não entra na contagem por isso. Tá certo. A outra finalização que ele chuta na saída de bola errada do Botafogo, que o John espalma, eu acho que essa que é contada na finalização dele. E o curioso sobre o Estevão é que, na minha visão e na de muita gente, quero ouvir vocês também, ele fazia um jogo muito bom, tava dando trabalho danado ali pro Vitinho, finalizando, fez o John ali trabalhar, e aí ele é substituído e tem uma cornetagem pra cima do Abel Ferreira ali, rede social bombando, pessoal, palmeirenses bravos porque tirou o Estevão. E olha, eu concordo com muitos, eu concordo assim com esses palmeirenses que reclamaram, porque eu não teria tirado o Estevão. O curioso é que entra o Paulinho no lugar dele, e quem decide o jogo é o Paulinho. Até brincava conversando depois do jogo, falando, o técnico, quando é bom, e o Abel Ferreira é muito bom, às vezes ele tem sorte, tem estrela. Talvez que era corneta, se o Palmeiras perde esse jogo, ia ser uma... por que tirou o Estevão pra pôr o Paulinho? Colocou o Mike, que é outro lateral como ponta, né? Exatamente, entrou o Luigi no lugar do Vitor Roque também, né? Isso aí. Mas aí deu certo que o Paulinho fez o gol e aí o Palmeiras está classificado, ninguém mais vai falar nisso, viu, Silas? Futebol é assim, não é? Já tinha feito o gol contra o Inter de Miami, quando entrou o Paulinho. Então, agora, fala pra mim, Abel, Prates e o fã do esporte que tá com a gente, alguém tinha direito de reclamar alguma coisa de entrar jogando ou não entrar jogando depois do jogo contra o Inter de Miami? O jogo que o Palmeiras fez contra o Inter de Miami foi horrível. O Flaco Lopes faz um grande jogo quando ele entra no lugar do Vitor Roque no primeiro jogo. Depois ele entra jogando no jogo agora contra o Inter de Miami, não jogou, não só ele, o time não foi bem. E aí você vê talvez a vantagem que o Abel Ferreira tem sobre o Renato Paiva, de estar mais tempo no clube. Veiga não entrou no jogo, o Flaco Lopes nem entrou no jogo. Felipe Anderson todo mundo falou, Felipe Anderson não entrou, a gente falou do Murilo, que estava machucado, a gente falou do Piquerez, que vai estar fora, a gente falou do Gustavo Gomes, que vai ficar fora, e a gente nem falou do Aníbal Moreno, que entra agora nesse jogo. O jogo passado ficou fora também. O titular, estava como titular absoluto ali no meio. O Abel mexeu meio time para hoje. Tanto o Abel no jogo contra o Inter de Miami coloca o Marcos Rocha no lugar do Jai. O Marcos Rocha também não vai bem. Ou seja, então a gente vê a vantagem que o Abel tem e a gente não está lá durante a semana para saber como está cada jogador, como ficou cada jogador depois de um jogo. Vocês lembram que teve uma bronca gigantesca sobre o Richard Rios há uns tempos atrás, aqui no Brasil ainda, porque o Richard Rios meio que reclamou, não queria ir no jogo contra o Corinthians também, reservas, que ele vai entre os reservas. O Corinthians é em cima dele, ou ele perde a bola. Não, assim. e num jogo também, Abel e Prates, ele entra com o time reserva e não jogou, não.
fez meio que corpo mole, e o Abel Ferreira falou, não, aqui, se você estiver em campo, você tem que deixar a vida. E isso, acho que os jogadores do Palmeiras entenderam. Agora, merecida a vitória, porque ele sabe muito bem quem tira. E aqui a gente precisa, não é pedir desculpas, mas a gente precisa dar os parabéns ao Bruno Fux, porque assim como se falou muito da ausência do Gregory, e o prejudicial que poderia ser para o Botafogo, se falou muito também da saída do Murilo e a entrada do Bruno Fux. Hoje fez um bom jogo. O Palmeiras ia ter muito problema com isso. Jogou bem. Na última bola do jogo, ele acaba salvando o Palmeiras de tomar o gol do empate. Então, parabéns ao Abel, parabéns ao Bruno Fux, né? Parabéns ao time do Palmeiras, que voltou a ser aquele Palmeiras que o torcedor sempre viu, conhece, mas sendo Benfica ou sendo Chelsea, já definiu. Não, sendo Benfica ou Chelsea. Sendo Benfica ou Chelsea, vai ter essas ausências aí que são importantíssimas para a sequência do trabalho. Prats, você teria tirado o Estevão ali? Não, na hora que ele saiu, eu achei que ele estava bem no jogo, Abel. Foram talvez os melhores minutos dele na Copa do Mundo. Ainda é pouco pro talento que ele tem, ele não joga um grande mundial, mas no primeiro tempo ele foi muito acionado e perdeu muitas jogadas, né? O time ainda procura muito o Estevão para jogar. É natural, ele é um tipo de jogador de carregar a bola, de driblar, de procurar espaço. Quando ele sai ali a 19, 20 do segundo tempo, ele não estava mal no jogo, né? Então, assim, a alteração ali, até o Estevão sai reclamando, ele meio que fica assustado, surpreso que é ele, né? Eu que vou sair, vai saindo pela lateral. Agora, o Paulinho é um tipo de atacante que o Palmeiras não tem muitos parecidos no elenco. O Paulinho é um jogador que não fica muito preso a um setor do campo. Então, por exemplo, o Alan, que me parece que é um meio atacante, hoje mais preso pela direita. Pedido do treinador, obviamente. Estevão mais preso pelo lado do campo. Facundo Torres também é um jogador que fica um pouco mais aberto. O Paulinho não. Como é um jogador de sair muito da ponta para o meio, carregar a bola, ele traz um tipo diferente do Palmeiras atacar. O Palmeiras confia muito na maneira que ele carrega a bola, que ele pode encontrar o espaço, fazer a jogada que ele fez hoje no gol da vitória. Mas quando o Estevão saiu, eu também não tiraria, Abel. Achei que ele estava bem no jogo naquela altura da partida. E saiu, reclamou, e quem entrou fez o gol da vitória e depois saiu também, que foi o Paulinho, que foi substituído logo depois do gol. Segundo o Abel, ele pediu para sair também. Vamos acompanhar o que disseram. Saiu mancando, viu, Diga. Abel? O Paulinho, quando na comemoração... O Abel falou que ele... Você viu também, né? Ele sai mancando, assim, não entendi. Tomara que não seja nada, né? O Abel até na entrevista coletiva disse que ele vai passar por outra cirurgia depois do Mundial. Na canela, se não me engano, né? Foi. É um problema que ele já tinha desde a época do Atlético Mineiro. O próprio Paulinho disse que jogou a final, não só a final da Libertadores, mas jogos durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, no sacrifício, que é o termo usado no meio do futebol, no sacrifício mesmo. Ele deu muitas entrevistas defendendo o Paulinho. Quem? O Hulk deu muitas entrevistas defendendo o companheiro. Falou, vocês não sabem o que ele está passando aqui. É uma pena, tomara que, caso se confirme, deve ser isso mesmo, porque o Abel Ferreira falou que ele passe por outra cirurgia, que fique bom de vez, né? Porque é um grande jogador, já mostrou isso durante sua carreira e mostrou hoje mais uma vez nessa classificação do